Espírito Santo respondeu: porque esse é o rosto da sua tarefa. Há rostos determinados por Deus para você com tarefa. Há pessoas próximas a você, no seu local de trabalho, no cursinho, na faculdade, na escola, na sua vizinhança. Há pessoas que para Deus não são estatísticas, são gente, são indivíduos por quem Ele morreu. Deus sente profunda dor por aquele que não recebeu ainda. Há um poeta que diz: eu vi o coração de Deus, e o coração de Deus é uma chaga aberta. Deus sente angústia, irmãos. E nós não podemos passar por esta geração sem nos aproximar da angústia do coração de Deus, a respeito da parte do corpo que sofre, a respeito daqueles que ainda nem corpo são. Que nível de envolvimento você tem oferecido ao Senhor? Como a sua espiritualidade tem sido medida em amor prático? Quantas pessoas esse ano se apaixonaram pelo Filho de Deus por causa do seu testemunho? Quantas pessoas ao seu redor, quantos rostos foram abordados por você e o Evangelho foi proclamado pelo fato de você saber que amor convida a envolvimento? Qual é o rosto da sua tarefa? É requerido isso de nós, irmãos. É requerido que nós tenhamos isso forte em nós. Eu estava numa reunião na Ásia e alguém nos disse que seríamos apresentados a um irmão que estava no topo de lista de perseguição pelas autoridades daquele país. E essa pessoa que me introduzia, dizia, ele já foi preso 7 vezes pelo governo desse país e passou por torturas inimagináveis por nós. E começou a discorrer algumas das condições e situações que esse homem, que nós vamos chamar de Josué, havia passado por causa de amar o Evangelho do Senhor. Eu vou confessar aos irmãos que eu esperava um homem baqueado. Eu esperava que entrasse naquele quarto um homem derrotado fisicamente, não no seu espírito, mas alguém que mostrasse com o físico o nível de tortura que já havia passado. Quando Josué entrou naquele lugar, Cristo entrou com ele. Havia vida. Havia vida. Ele não havia soltado uma palavra. A vida de Cristo autenticava aquele homem. Havia vida, e contra a vida não se questiona. Ninguém questiona a vida. Então ele começou a falar por 2 horas. Ele falou, e em nenhum desses momentos ele mencionou as suas torturas ou as suas perseguições. Alguém da nossa equipe levantou a mão no final de 2 horas e perguntou: Josué, eu gostaria de saber algo. Como você conseguiu perdoar os seus torturadores? Como isso aconteceu no seu coração? E ele respondeu o seguinte: certa vez, eu estava algemado, pés e mãos, eu estava de joelho, e 2 guardas se revezavam, um segurava a minha cabeça, e o outro batia com o joelho nos meus lábios, e me era dada a oportunidade de negar a Cristo. E quando eu reafirmava a minha fé, me dava esse tipo de castigo. Ele disse: eu desmaiava de dor, eu não podia cuspir o sangue nem os dentes que me eram quebrados com aquela atitude. Quando ele desmaiava, eles o reanimavam e voltavam a fazer aquilo. E houve um momento que ele nos contou que, já com a boca toda comprometida, o rosto comprometido, ele disse para o Senhor: Cristo, eu não vou aguentar isso. Eu não vou suportar isso. E ele ouviu nitidamente quando Jesus respondeu: a mesma graça que esteve sobre mim na cruz do Calvário para perdoar toda uma geração e os meus opositores está sobre você.
Ele diz que o coração dele foi tomado de amor. E ele olhou para aquele guarda que estava naquele turno do momento. E ele amou tanto aquele homem que ele disse que o sentimento dele é que se ele estivesse livre, ele abraçaria aquele homem. E se preciso fosse, ele daria a sua vida por aquele homem. Quando ele lança o olhar para aquele homem, o homem não suporta o olhar e diz: tire os olhos de mim, eu não aguento esse olhar. O guarda cai de joelhos diante dele e diz: por favor, fale-me do seu Deus. Irmãos, contra o amor não há inquérito. Contra o amor não há nenhum tipo de questionamento. Deus olha para nós como igreja livre. Nenhum de nós corre o risco ainda de passar por isso que os nossos irmãos passam hoje. Mas a pergunta é: há amor suficiente em nosso coração pelo Senhor? O quanto de amor há no seu coração por Cristo? Quantas vezes você e eu calamos a nossa boca por vergonha? Nós nos silenciamos a respeito do amor de Jesus porque tememos retaliações no nosso emprego e em qualquer outro lugar. A igreja precisa demonstrar amor. A igreja também precisa demonstrar fé. E fé significa confiar no caráter de alguém. Fidelidade. Irmãos, isso é para nós um confronto como igreja livre. Porque nós vivemos numa geração de um cristianismo triunfalista. Nós vivemos e pregamos: vem para Jesus que tudo vai dar certo. Isso não é verdade. Isso não é bíblico.